Boa noite, meu querido irmão, que a graça e a paz de Jesus esteja com você nessa noite. E eu quero convidar você, meu irmão, nessa noite a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler nessa noite o livro de João, capítulo 16, versos de 32 a 33. João, capítulo 16, verso 32 a 33. Na noite de hoje eu quero pensar com você sobre vencendo a solidão em tempos de pandemia. É uma realidade no coração de muitas pessoas. Eu quero pensar à luz do texto de João sobre os ensinamentos de Jesus para vencermos esse sentimento. Então abra aí a sua Bíblia em João capítulo 16, verso 32 e 33 dizem assim: Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Pai querido, ó Deus, estamos diante da sua palavra na noite de hoje. E eu quero pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, trazendo, ó Deus, sobre nós o teu querer, a tua vontade e o refrigério da tua palavra, ó Deus, na noite de hoje. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, pensar sobre solidão é pensar sobre um sofrimento, uma angústia que afeta muitas pessoas. O fato é que muitas pessoas já tinham esse sentimento antes da pandemia, antes do isolamento social. Mas o momento em que estamos vivendo de isolamento social, de reclusão, trouxe para mim e para você essa sensação aparente de estarmos solitários. A solidão é um sentimento, uma angústia que pode atingir qualquer pessoa. E é interessante perceber que muitas das vezes estamos nas nossas casas, com os nossos familiares, com pessoas a quem amamos, pessoas a quem dedicamos o nosso tempo, pessoas que dedicamos a nossa vontade, a nossa vida, o nosso carinho, o nosso amor, mas muitas das vezes estar com essas pessoas não é suficiente para tirar de nós o sentimento de solidão. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que a solidão poderia assustar qualquer pessoa. Isso porque, à luz do texto de João, algumas verdades apresentadas aqui por Jesus vão demonstrar que a solidão é um sofrimento do homem que pode e precisa ser vencida no poder do amor de Deus. E eu quero pensar com você nessa noite sobre vencendo a solidão. A solidão necessariamente não significa estar sozinho. Sentir solidão pode ser algo que você sinta dentro de você, se sinta solitário, incompreendido, ainda que esteja cercado de pessoas queridas, ainda que esteja cercado de pessoas amadas, ainda que você esteja com pessoas que certamente gostam de você, pode ser que você se sinta solitário. Jesus sabia disso. Jesus conhecia essa realidade do nosso coração e por isso eu quero pensar com você à luz desse texto. E para isso, precisamos pensar sobre o que é a solidão. A solidão é um problema antigo na história da humanidade. Já foi conhecido e diagnosticado, chamada de o problema mental mais comum do mundo e é considerada por cientistas, por pesquisadores, como uma das mais universais formas de sofrimento humano. O sentimento de solidão é a forma mais universal de sofrimento do homem. O homem tende a se sentir solitário muitas vezes na sua vida. A solidão é um estágio que atinge cada um de nós. Todos nós já nos sentimos, ou em algum momento da vida, ou em tempos mais duradouros, o amargor do sentimento chamado solidão.
Esse sentimento pode ser exemplificado por um sentimento de vazio interior, que dá num momento e logo se passa, em alguns passam com minutos, em outros duram a vida inteira. É muito comum o sentimento de solidão, principalmente em sociedades individualistas como a nossa. Sociedades onde a individualidade, onde a separação é estimulada. E nesse tempo de coronavírus, de pandemia, nós percebemos que essa individualidade tem nos feito mal. Tem nos colocado dentro de casa com pessoas que amamos, mas com quem temos dificuldade de nos relacionar. Há pessoas se sentindo sozinhas dentro das suas famílias, dentro dos seus lugares aonde deveriam ser lugares de segurança, e talvez você seja uma delas. Gary Collins vai dizer que a solidão é a dolorosa constatação de que não temos contato íntimo e significativo com outras pessoas. Gary Collins é um pastor e psicólogo, trabalha na área do aconselhamento. Ele vai dizer o seguinte: olha, a solidão é saber que eu tenho pessoas que estão perto de mim, mas eu não tenho contato íntimo, significativo com ela. Quantos pais sentem solidão tendo seus filhos perto deles, porque não conseguem mais se relacionar profundamente com os filhos? Quantos filhos se sentem solitários por tendo seus pais perto deles, porque não conseguiram estabelecer relacionamentos profundos, relacionamentos firmes, sólidos, amados? Quantos de nós nos sentimos solitários da presença de Deus, não porque Deus nos abandonou, mas porque nós não aprendemos ou desenvolvemos um relacionamento profundo com o próprio Deus? Vivemos um tempo de individualidade, um tempo de separação, um tempo de vida virtual, presos a um celular, a um computador, a uma rede social, aonde ostentamos uma imagem, mas aonde não temos um relacionamento profundo, aonde não conseguimos mais olhar nos olhos uns dos outros, e a solidão preenche o nosso coração, e a cada dia mais damos vazão a esse sentimento, nos enchendo de coisas, de circunstâncias, mas não nos enchendo da verdadeira possibilidade de cura disso. A solidão envolve a sensação de vazio interior, de isolamento e angústia profunda. E muitas das vezes esses sentimentos, eles vêm mesmo estando cercado de pessoas. E Gary Collins vai fazer uma outra afirmação bastante chocante, que é que as pessoas que se sentem solitárias, geralmente se sentem marginalizadas, indesejadas, rejeitadas pelos outros, muitas das vezes incompreendidos. Frequentemente os solitários experimentam sentimentos de tristeza, desânimo, inquietação, ansiedade. Muitas das vezes o sentimento de solidão, Gary Collins vai afirmar isso, vai produzir em nós um desejo ardente de ser querido por alguém. E isso exemplifica a solidão que sentimos dentro de nós, que muitas das vezes não desejamos reconhecer. E esse sentimento de solidão, ele tem destruído muitas pessoas. Pessoas que têm famílias, pessoas que têm amigos, pessoas que têm recursos, mas não conseguem encontrar um sentido na sua vida, pois se sentem só. E aí Jesus vai trazer aqui em João uma grande lição. Jesus vai nos apresentar uma coisa que, como sendo Jesus, só ele poderia saber, os psicólogos foram descobrir séculos depois. A solidão, ela é uma sensação da alma. A solidão, melhor dizendo, é uma sensação interna
que necessariamente não depende da presença de pessoas. E aí eu quero convidar você a olhar atentamente o verso 32. Jesus está conversando sobre a tristeza dos discípulos, sobre as suas últimas horas. E aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, está se aproximando a hora e já chegou quando vocês serão espalhados cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinhos. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: olha, vocês vão embora, vocês vão me largar aqui sozinho, ninguém vai ficar comigo, mas eu não estou sozinho. Jesus vai dizer: olha, eu não estou sozinho. E o termo sozinho aqui no grego é monos, que significa sem companhia, desamparado, destituído de ajuda. Jesus vai dizer: olha, eu não estou destituído de ajuda, porque o Pai está comigo. Ou seja, eu só me sinto solitário quando eu tenho o distanciamento da presença de Deus. Jesus vai dizer o seguinte: podem todos vocês ir embora, Deus não me abandonará. Essa é uma certeza, meu querido irmão, nesse tempo. Essa é uma certeza que precisamos manter viva, a chama dela ardendo em nosso coração. Podemos não estar unidos fisicamente, podemos não estar unidos na reunião do templo físico, mas não estamos sozinhos. Deus nos espalhou cada um para a nossa casa, mas podemos declarar que Deus está conosco. Deus sabia, e Jesus exemplifica isso, que os homens sabiam a profundidade do sentimento de solidão. Lá em Gênesis 2,18, Deus vai declarar isso, dizendo: então declarou o Senhor, não é bom que o homem esteja só, farei alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Não é bom o homem estar sozinho. Em algumas versões, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Mas não foi só Adão que teve que experimentar esse sentimento. Davi, um homem segundo o coração de Deus, declarou que se sentiu só lá no Salmo 25, verso 16. Davi vai declarar isso dizendo: volta-te para mim, tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Davi vai dizer: olha, Deus, volta-te para mim, porque eu estou me sentindo sozinho. E essa solidão produz aflição no meu coração. O salmista, novamente lá no Salmo 68, verso 6, salmo escrito por Moisés. Moisés vai declarar: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. É Deus quem dá conforto no tempo de solidão. E por isso quero pensar com você sobre essa verdade. Como vencer a solidão então, pastor? Como vencer o sentimento causado pelo isolamento? Principalmente os nossos idosos, aqueles que estão sentindo a falta dos seus netinhos, aqueles que estão sentindo a falta dos seus pais, dos seus filhos, aqueles que estão sentindo a falta da família reunida à volta da mesa no domingo, né? Aqui na igreja temos a tradição do frango assado, sai todo mundo do culto para comprar frango assado. E agora não temos mais esse momento. Como vencer isso? E aí Jesus vai nos ensinar lições valiosas. Primeira lição é que a solidão ela é vencida na certeza da presença do Pai. E aí Jesus vai dizer: olha, eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Jesus sabia, amados, que a solidão era o reflexo da separação da comunhão que o homem tinha com Deus. O pecado vai trazer separação, e essa separação total entre homem e Deus, por causa do pecado que entrou no mundo através de Adão lá no Éden e hoje nos separa de Deus, ela só é possível ser revertida através da presença de Jesus, ou seja, só em Jesus havia uma nova possibilidade e ainda há uma possibilidade de reconciliação.
Não há possibilidade de ter certeza da presença do Pai sem passar por Jesus, sem se encontrar com Jesus. E Jesus vai ensinar isso aos seus discípulos, dizendo: olha, vocês vão para sua casa de vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar, mas sozinho eu não estarei, porque há uma comunhão que é ainda maior. A comunhão com o Pai. Meu querido irmão, a certeza da comunhão, da presença de Deus, a certeza do cuidado de Deus, a certeza de que Deus é uma rocha inabalável e nela estamos firmados, é suficiente para nos fazer manter firmes a nossa posição, porque sabemos que não estamos sozinhos. A base de qualquer solução para o problema da solidão do homem é o relacionamento cada vez mais profundo com Deus. E a partir de um relacionamento profundo com Deus, podemos desenvolver relacionamentos de qualidade uns com os outros. João 14:18, Jesus vai dizer aos discípulos: olha, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês, eu não vou abandonar vocês. É importante, meu querido irmão, ter essa certeza que relacionamentos de qualidade só podem ser produzidos a partir da presença de Deus. E a partir desse relacionamento com Deus, nos tornamos pessoas mais agradáveis, mais amáveis. E essa certeza nos faz também declarar: olha, Deus está comigo e Deus deseja estar com você. Se você está sozinho aí, se sentindo solitário, deixa eu dizer isso para você. Deus deseja encher o seu coração. Deus deseja encher a sua casa da presença dele. Há uma frase de Agostinho bastante interessante que diz: tu nos formaste para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não encontramos repouso em ti. Não há repouso do coração do homem enquanto ele não tem certeza da presença de Deus. Aquele vazio que sentimos, aquela aflição angustiante que sentimos, como se algo nos faltasse, é sinal de que nos falta a presença do Pai. Por isso, coisas não resolvem, prazeres não resolvem, drogas não resolvem, momentos de efusão não resolvem, pois só a certeza da presença do Pai pode solucionar. Quando nós ignoramos a presença de Deus, quando nós permitimos que o nosso pecado nos separe dele, quando permitimos que o nosso pecado não confessado nos deixe distante de Deus, há pouca possibilidade de nos livrarmos da solidão. Meu querido irmão, se há algum pecado no seu coração, confesse ao Senhor, desfrute da presença libertadora do Senhor na noite de hoje, pois Deus deseja tirar você da solidão. Há uma segunda verdade que eu quero pensar com você à luz desse texto, que a solidão, ela é vencida na certeza da presença do Pai, mas ela também é vencida no desfrutar da paz de Cristo. E aí Jesus continua dizendo: essas coisas, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E aí Jesus vai novamente fazer um contraponto. O contraponto da aflição com a paz. E aí Jesus vai declarar: olha, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz, porque neste mundo vocês terão aflições. Ou seja, eu estou dizendo que a presença do Pai tira a solidão para que vocês tenham paz, porque o mundo só pode oferecer aflição. E a aflição aqui, meu querido irmão, no termo grego é tífisis. É tríflices, melhor dizendo, que significa o ato de prensar. Significa o seguinte: o mundo vai pressionar vocês, o mundo vai espremer vocês, o mundo vai oprimir vocês, o mundo vai afligir vocês, as angústias, os dilemas, os problemas vão tentar consumir vocês, mas eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz, ou seja, na presença de Deus, essas pressões são vencidas. E paz aqui é eirene, é uma paz segura,
é a ideia de um estado tranquilo da alma, daquele que tem certeza da salvação através de Cristo. É a certeza da esperança do porvir e do agora. Ou seja, eu suporto agora, eu caminho agora, eu me mantenho firme agora, porque no porvir há algo muito melhor, no porvir há uma segurança, no porvir há salvação. O coronavírus não tirará a minha paz, o coronavírus não tirará a minha segurança, pois estando aqui ou morrendo daqui a pouco, seja aquilo que Deus desejar fazer, há uma segurança. A minha vida está integralmente entregue ao Senhor. Eu tenho paz, eu tenho segurança e por isso eu não tenho medo de nada. Pois Deus é a minha porção de segurança. Aquilo que eu viver agora não mudará o que me espera no porvir, pois o que há no porvir está garantido pelo Senhor. Lá em João 16, verso 20, Jesus vai afirmar isso. Digo-lhes certamente que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Ficou difícil de sair, né? Por que essa tristeza vai se transformar em alegria? Porque a nossa certeza, a nossa alegria, a nossa segurança está na rocha inabalável que é Jesus. Eu não dependo do momento. Eu posso desfrutar de paz, eu posso desfrutar de segurança, eu posso desfrutar de cuidado, pois eu sei em quem estou crendo e sei que Deus vai se manifestar no tempo oportuno e restaurará a sua vontade, pois Deus continua estabelecendo ela agora. Interessante que há um autor bastante conhecido nesse tempo, chamado John Piper, e no meio dessa pandemia ele escreveu um livro chamado Coronavírus e Jesus. E tem uma frase nesse livro, eu acabei de ler o livro é bastante interessante. E John Piper vai dizer o seguinte sobre esse momento e sobre a certeza da paz. Ele vai dizer que a doçura da palavra de Deus não se perde nesse momento histórico de providência agridoce. Não se perde se tivermos aprendido o segredo de estarmos entristecidos, mas sempre alegres. Ou seja, entristecidos pelas circunstâncias, mas alegres pela certeza do cuidado de Deus. E aí ele usa o princípio de 2 Coríntios 6:10. Ou seja, desfrutar da paz que é em Cristo, meu querido irmão, significa saber que as nossas aparentes tristezas serão transformadas em alegria, que o aparente sofrimento desse tempo está sendo trabalhado por Deus para o nosso bem. E John Piper diz mais. Ele vai dizer que o segredo de entristecidos, mas sempre alegres, é saber que a soberania de Deus pode parar a crise do coronavírus. Mas ainda que não o faça, é essa mesma soberania que vai sustentar a nossa alma durante esse tempo. Ou seja, eu tenho paz. Você pode desfrutar da paz. Porque Deus é poderoso para parar o coronavírus no estalar de dedos e acabar com esse mal. Mas se Ele não fizer, Ele é poderoso o suficiente para sustentar as nossas almas nesse tempo de sofrimento. É saber que, parando ou não, Deus não nos abandona. Deus não nos deixa sozinho. O Senhor não abandona o nosso barco à deriva. E aí Jesus diz mais, e aí quero pensar com você sobre o terceiro ponto. Terceiro ponto para vencer a solidão em tempos de pandemia é manter o ânimo renovado. E aí no verso 33, Jesus continua dizendo, olha, no mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha que expressão interessante, aqui é uma exclamação. Jesus vai dizer o seguinte, tenham ânimo,
Tenham coragem. E aí Jesus não vai dizer que nós venceremos. Pelo contrário, ele diz o seguinte: eu venci, ou seja, a nossa vitória, a vitória da igreja, a vitória dos servos de Deus está na vitória de Cristo e não na vitória do homem. Essa é uma verdade gloriosa e podemos declarar aleluia. A vitória da igreja não está em se reunir no templo. A vitória da igreja não está em poder negociar acordos políticos. A vitória da igreja está na vitória da cruz do Calvário. E na cruz do Calvário só Jesus venceu. Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. Ele venceu Satanás. E ânimo aqui é tarseu, que significa ter muita coragem. O renovar do nosso ânimo, meus amados, o renovar da nossa coragem não se dá pela motivação dos fatores humanos. Se nós formos olhar os prognósticos, os fatores humanos, as previsões são de recuperação econômica em 2021, outros em 2022, outros já estão dizendo que 2025, mas nosso ânimo, nossa alegria não pode depender disso. Você pode estar aí apavorado, pensando o que vai ser de você. Amado, não será nada além daquilo que a palavra nos garante. E a palavra diz que o justo jamais mendigaria o pão, de que Deus está cuidando de nós. Então renove o seu ânimo no Senhor, porque a certeza da vitória, amados, está em Cristo. E nesse livro de John Piper, ele vai afirmar algo bastante interessante, mais uma vez, que ele vai dizer que ninguém pode consolar a nossa alma na pandemia da maneira em que Deus pode. Ninguém pode consolar a nossa alma nesse tempo de pandemia da maneira em que Deus pode consolar. Porque o conforto de Deus é inabalável. E o conforto de Deus é uma rocha grande e alta no meio de um mar tempestuoso. E o conforto de Deus, que é essa rocha grande e alta, vem da sua palavra, a Bíblia. Ou seja, a palavra de Deus é o instrumento pelo qual Deus deseja produzir segurança e ânimo renovado. Renovar os nossos ânimos, meu querido irmão, significa canalizar os nossos talentos, os nossos dons, o propósito da nossa vida em direção ao propósito de Deus. Deus está interessado em usar a minha vida, mas em usar a sua vida para os propósitos dele. Deus está interessado em estabelecer a agenda dele dentro das nossas agendas. Deus está interessado em fazer de mim, mas também de você, um agente de transformação em meio a esse tempo de pandemia. Assim, meu irmão, podemos dizer que a solidão ela é vencida no ânimo renovado, porque o ânimo ele é renovado porque ele é preenchido de significado. As nossas vidas tornam-se significativas, porque na vitória de Cristo nós vencemos. E na vitória de Cristo que vencemos, declaramos que outros também podem vencer. João 16:37, Jesus vai dizer: pois o próprio Pai me ama, e porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Ou seja, Deus nos ama porque cremos em Cristo, e em Cristo tivemos reconciliação com Deus. Por isso podemos renovar o nosso ânimo. Cristo venceu o mundo. E eu quero concluir, meu irmão, dizendo que a solidão, ela só é vencida, ela só desaparece totalmente quando nós temos a possibilidade de um relacionamento profundo e significativo com Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Deu Jesus por nós, mas precisamos abandonar os pecados. Meu irmão, nesse tempo precisamos entender e perceber que Deus é real,
que Deus está agindo, que essas circunstâncias estão sob o controle dele, mas ele não nos abandonou. E nós podemos sentir a realidade, a presença de Deus através do seu Espírito Santo que preenche a nossa alma, que sustenta a nossa alma. A presença do Espírito Santo de Deus é a garantia da presença, do renovar do ânimo e da paz. Em Jesus nós vencemos a solidão. Então eu queria dizer para você nessa noite, talvez você esteja vivendo a maior tempestade da sua vida, pois a humanidade está vivendo o maior tempo de angústia e de aflição. Talvez a solidão nesse tempo esteja batendo na porta do seu coração todos os dias. E você não tenha mais ânimo. Você não consegue mais desfrutar da paz do Senhor. Você não consegue mais ter certeza de um futuro. Em Jesus, essa solidão pode ser vencida. Pois nele há o poder do amor de Deus para preencher o nosso coração. Ninguém pode cuidar da nossa alma como Deus pode. Ninguém pode curar as feridas do nosso ser como Deus pode. Quero agradecer a sua presença nessa noite. Agradecer, meu irmão, o fato de ter podido contar com você nesse tempo tem sido um tempo desafiador. Desejar que a presença do Espírito Santo esteja enchendo a sua casa, cuidando de você, te dando mais uma semana nesse tempo. Semana de bênçãos, de cuidado, de sustento e de provisão. Que Deus te dê uma semana abençoada e que você vença a solidão se ela bater a porta do seu coração, na presença, junto ao poder do amor de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Que você tenha, meu irmão, um restante de semana abençoado. Uma semana cheia do cuidado de Deus. Deus te abençoe.